Gente, bem-vindos a nosso novo episódio de Café com Espiritualidade. Hoje estou aqui com a minha querida Ana Guimarães, gestora de crises e experta em tarot terapêutico. E Elaine Neves, que, bom, ela tem, a nossa convidada de hoje, ela tem uma trajetória muito longa na espiritualidade, mas hoje nosso tema vai ser mediunidade. Então ela vai nos contar sobre todas as suas experiências, sobre toda sua trajetória nesse campo e vamos bater um pequeno papo sobre isso, né? Então, bom dia, bem-vindas. Bom dia. Ai, me conta um pouco, Elaine. Você tem algo de mediunidade, então eu quero saber como que tudo isso começou, como você desenvolveu, nos conta um pouquinho. Tá, minha mediunidade aflorou aos 8 anos de idade, né? Então, eu passei a ouvir os guias primeiramente, e depois foi um processo de vários exercícios para ir abrindo outras mediunidades. Então, a primeira foi ouvir. Então, eu ouvia assim muitas vozes, mas eu não enxergava nada ainda. Eles se apresentavam para você? Diziam nome? Sim, foi uma preparação. Até mesmo para essa voz estar mais perto, eu ouvia bem distante e falando não quem eles eram, mas assim, não tenha medo, nós iremos nos aproximar cada vez mais. E que você achava nesse momento? Você tinha 9 anos, falou? 8. E que você achava nesse momento? Eu achava que era amiguinho imaginário, e como eu brincava sozinha, pra mim isso era muito natural. Eu falei, vai ver amigos imaginários, né? Vou colocar. A criança não questiona Não, muito, né? Ela vive, ela flui. E eu não sentia medo. Então, quando falava assim, não senti medo, e aí já veio essa questão do sentir, que foi algo que eles sempre falaram pra mim. Sinta as coisas. Saiba a diferença do que realmente você sente medo. Ou às vezes é uma ansiedade, mas naquela época eles falavam ansiedade, eu não saberia o que seria ansiedade. Sim, eles tinham que falar para uma criança pequena, né? Eles falavam assim, a nossa voz vai ser como se fosse um abraço. Então toda vez que eles falavam, eu sentia um abraço. Então eu sabia que era bom que eu estava ouvindo. E aí foi aos poucos. Então começou com meia-noite. Com meia-noite. Com meia-noite que se apresentou. Para quem não sabe quem é meia-noite, eu queria contar um pouquinho. O meia-noite ele é um Exu guardião. Trabalha na esquerda, na linha da Umbanda, então a voz dele veio primeiro mesmo, iniciando, digamos, os trabalhos, né, e aflorando a minha mediunidade. Então ele veio primeiro exatamente para fazer com que eu perca o meu medo e ficar mais firme e tal. Depois foi aparecendo os outros, mas eu fiquei meses só ouvindo a voz do meia-noite. Só do meia-noite. Depois, aos poucos, os outros foram se apresentando. Quando você, Elaine, aí você já mais velha, né? Porque uma criança, ela vai entender da forma da criança. Mas aí você já mais velha, sei lá, talvez a partir dos 18, dos 20 anos, como você lidava? Porque aí eu imagino que foi um crescente, assim, dos guias se achegando, né? E aí você já sabia que você tinha um caminho nessa linha, que você queria abraçar? Eles te convidavam para algo? Eles nunca colocaram assim, tem que fazer isso. Imposições. Nada. Na verdade, com os 21 anos, eu já tinha várias outras mediunidades. Então, assim, pra mim o mais complicado foi dos 12 até os 15. Porque todas as outras mediunidades afloraram muito mais forte. Então, eu já os via, eu já sentia muita coisa na mão, então é a psicometria. Então, eu pegava um objeto, eu já sabia, né, da onde era aquele objeto. Então, eu lembro que quando minha mãe me levava para comprar livro, né, de sebo, a gente não tinha dinheiro para comprar em livraria, eu ficava com a mãozinha assim, porque eu não podia tocar. Você sentia a energia de tudo que passou ali, tudo naquele que passou. livro. Nossa. Então, dos 12 aos 15, aí abri a visão de uma vez, tudo aflorou, eu estava muito sensível ao plano espiritual. Mas aí eles nunca falaram, você tem que estudar isso ou aquilo, eles me desenvolveram. Então sim, eu fazia exercício todos os dias, cada um era um que falavam alguma atividade que eu precisava fazer. Como se fossem professores. Isso. Eles nunca falaram, você tem que ir para essa religião ou para aquela religião. Dá um punho. Não. E, bom, aí uma curiosidade, como que, porque você agora é mais de Santo, dirige um terreiro aqui em São Paulo, e como foi essa transição, essa conexão com a Umbanda para você, e como suas habilidades que foi desenvolvendo desde criança te ajudaram, te aproximaram, te ajudaram? Foi um caminho bem longo, né? Eu precisei estudar várias religiões, porque como eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, no consultório odontológico, foi meu primeiro emprego.
E eu surtei, né? Eu tava com as mediunidades muito afloradas e eu me achava louca. Fora que você era uma adolescente, que naturalmente já traz os conflitos. Espinha, corpo, aí vem um monte de mediunidade juntas e você fala assim, essa pessoa, não sei o que acontece, né? E aí foi quando eu tentei me internar pela primeira vez, quando eu tinha 14 anos, perto do sanatório, perto do meu trabalho. E aí o diretor, ele riu da minha cara, né? E falou assim, menina, vai buscar uma religião. E eu falava, eu tenho uma, eu sou católica, mas ela não respondia nada do que você do meu caminho. E a minha família era muito conservadora, era muito católica, então não era um assunto que eu poderia falar abertamente com ninguém. Eu só ficava conversando com as vozes e aos poucos eles foram se mostrando. Depois eu tentei me internar de novo quando eu fiz 18 anos. Aí eu falei assim, não, agora como tinha mudado o diretor do sanatório, porque eu tinha feito amizade com o segurança da portaria, né? E aí ele falou assim, mudou o diretor. Eu falei, a minha chance de tentar me internar de novo, porque não tinha passado. Né? Eu ia pra igreja, eu ia pra missa. E não resolvia, não trazia respostas. E meus guias não explicavam, porque eles não falavam, você tem que fazer isso. E eu fui continuando estudando várias religiões, várias vertentes. Até que com 22, por aí, eu conheci a Umbanda, porque na verdade eu incorporei na casa da minha vizinha. Olha! Foi o último estágio. Espontaneamente. Então eu estava sentada, recebendo um passe, um reiki, e de repente a minha cigana veio. Nossa. Que ela me deixou confortável para vir também, a minha vizinha. Ela já estava nessa caminhada? Já, ela trabalhava já no centro espírita e tudo mais. Então eu lembro que ela falou, pode vir. E aí eu me senti segura, a voz tinha falado assim, deixa fluir. Foi a última mediunidade que eu deixei aflorar. Porque até então eu acho que eu fazia semi-incorporação, não era incorporação mesmo. Nesse dia, na casa da minha vizinha, eu incorporei. Aí ela falou, os seus guias são da linha de Umbanda. Aí sim eu fui para um terreiro de Umbanda. Entendi. Mas aí como lá não tinha estudo, eu fui procurar estudo. Então, para quem não sabe a diferença entre uma semi-incorporação e uma incorporação completa, como que seria isso? Como funciona? A semi-incorporação você não perde os seus sentidos, né? Como eu sou médium inconsciente, quando eu incorporo totalmente eu não tenho consciência nenhuma. A semi-incorporação eu posso estar só com o braço vibrando na energia do guia e ele faz os movimentos e não sou eu, é o guia. Mas você eu está tenho consciente. Eu sei o que está rolando aqui. A incorporação completa não. E Elaine, como surgiu, depois de tudo isso, né, dessa estrada, a 3 Eus e a mentoria de inteligência espiritual? Foi bonito. Porque eu vejo uma convergência da mentoria de inteligência espiritual com as mentorias que o Juliano faz e até com esse projeto dele da jornada ao Peru. A 3 Eus eu acho que era algo que provavelmente os guias já estavam apitando, né? Então eu trabalhava numa agência de publicidade e propaganda e eu estava muito infeliz. Não com o trabalho em si, porque eu gostava do que eu fazia, mas com sócios e tudo mais. E aí eu fui fazer um curso de empreendedorismo. Para tentar melhorar meu currículo, para ver de alguma maneira o que poderia me ajudar. Fiz um trabalho de autoconhecimento também tudo focado para melhorar o meu currículo. Porque eu não sabia como eu era profissionalmente, tipo, a Elaine faz isso e isso, mas como eu coloco isso no currículo? Por isso que eu fui fazer um trabalho de autoconhecimento. Então esse curso de empreendedorismo me deu uma baita base. E aí eu percebi que eu estava fragmentada. Então eu era a Elaine que era mãe de santo, a Elaine que era bailarina, a Elaine que era designer, a Elaine que era isso e aquilo. E eu me sentia muito fraca, eu não tinha muita força, porque eu não tocava. Você tinha vários caminhos, né? Isso. E aí foi quando eu tive a ideia de abrir a 3 Eus e falei, nesse local eu vou unir todas as minhas partes. E isso me tornou mais forte. Então por isso que eu abri a 3 Eus e aí eu falo, agora eu trabalho com a espiritualidade em todas as minhas vertentes. Não está separado de mim, entendeu? Eu estava pensando um pouco, estamos vendo alguns vídeos agora do Peru, né? E a Elaine e a Ana vão nos acompanhar agora em dezembro de 2021, daqui uns meses. Mas estava pensando desde que te conheci como irá ser essa jornada com a sua sensibilidade lá nesses lugares que são tão fortes. E também como que você tive essa vontade de ir para o Peru, como aconteceu isso? Eu acho que vai ser uma jornada linda, super ansiosa. Os meus guias, eu falo assim, eles cuidam um pouco da minha agenda, né? Como é algo que eles me ensinaram desde os 8 anos, eu confio plenamente no que eles me passam. E eu tenho guias não só da Umbanda, tenho de outros guias também, da Fraternidade Branca, enfim, várias.
Então eles chegam momentos de estágio de evolução meu que eles fazem eu estudar, aprimorar, independente de religião. Tá. Então, sim, eu tenho algumas viagens que eu preciso fazer e uma delas eu preciso ir para o Peru. Entendi. Eu imagino, Juliano, pelo que você conta do Peru e dos templos, né, e das pedras incas, que na hora que a Elaine chegar lá e colocar as mãos nas pedras... Dos construtores e a história das pedras. Sim. Eu já vou falar para eles virem com calma, só vou colocar a mãozinha. Aí você sente tudo, você fala, uau, que história. É muito especial porque até gente que não tem uma mediunidade assim, aflorada, totalmente aflorada como a dela, a gente consegue sentir muita coisa, né? Consegue se conectar de uma maneira bem forte, uma energia distinta, uma energia bem intensa. Então, bom, eu acho que as mensagens vão ser bastante poderosas lá para você. Eu estou muito ansiosa para experimentar o ritual do cacau lá, porque aí nós vamos com certeza unir a sua sabedoria andina com o ritual do cacau, que é um ritual de cura do coração, com a sensibilidade da Elaine. Eu acho que tem muito a acontecer. E a força que temos lá, né? No lugar Exato. uma frequência, uma vibração elevadíssima. E vai ser a minha primeira experiência, né, com cacau, né? Exato. Vai ser tudo muito novo para mim. Muito novo. Muito interessante o que estávamos vendo também no seu mapa, Ana, quando fizemos o estudo dos eclipses, do eclipse pós-natal, né? Sim. Eclipse pós-natal, já sabemos que sempre oscurece alguns territórios. Então, o eclipse que acontece depois do seu nascimento, esse eclipse oscurece alguns países do mundo, algumas cidades. No caso da Ana, oscureceu as linhas de Nazca e a região de Lima, onde está Pachacamac, e uma parte de Cusco, uma parte de Puno. Que é onde nós vamos visitar. Então vai ser, claro, e o significado do eclipse pós-natal é que são lugares onde você está, onde você pode levar a luz, mas também onde você pode aprender muito sobre a parte espiritual e a ter também recompensas mundanas. Então, eu acredito muito, Juliano, que essa viagem ao Peru, ela também tem muito a ver com a minha prática, porque o tarô, principalmente o tarô terapêutico, é uma jornada do herói, uma jornada de evolução. Então, quando você conta da viagem para o Peru, eu já vejo várias cartas, né, vários arcanos do tarô atuando, né, que foi pauta de uma live que nós fizemos, né. Então, eu acredito que ali eu também vou poder transformar mais um pouco a minha prática de terapias pelo tarô. E com certeza, estávamos falando outro dia, é incrível como cada dos arquétipos do tarô se plasma de uma maneira tão forte com o caminho, assim, né? Tão tangível, né? Nessas coisas que acontecem lá na jornada. Todo mundo chega como louco. Todo mundo chega como louco. E todo mundo sai como novo louco, né? Se vocês quiserem explicar um pouquinho do que é o louco, para quem não tem muita noção, quem se anima a explicar sobre o louco? Elaine ou Ana? Para mim o louco é o chamado. É o início da jornada. É o início da jornada. Eu acho que essa jornada para o Peru vai trazer muitos arquétipos, mas alguns eu tenho certeza que estarão com certeza. O louco, que é quando nós decidimos ir iniciar essa jornada, o mago de si mesmo, que é a hora que nós falamos, bom, agora acabou a brincadeira, vamos aprender sobre a magia, e a magia interna, a própria alquimia, né? Acredito que nós vamos passar pelo eremita, que é o arcano que pede para que a gente acenda a nossa própria luz. Também acho que vamos passar pela carta da morte, que a Elaine gosta muito, porque é uma carta de transformação. Transformação do inferior para o alto, para as suas melhores qualidades, né? E acho que chegaremos com certeza ao arcano da estrela, do sol, onde a gente clareia, onde a gente encontra luz, onde a gente se renova, eu acho que é isso. Uma coisa, Ana, você quando faz esse atendimento de tarot terapêutico, você utiliza alguma forma sua intuição ou é somente o que você conhece de forma racional sobre os arcanos? Na verdade, eu comecei a estudar o tarot aos 20 anos de idade e acontecia algo muito interessante. A minha professora, ela falava um pouco da carta e pedia para que a gente vivenciasse a carta. Antes dela falar o que a carta significava, só olhando a carta, eu já sentia o que ela trazia para mim. Então, mas foi um processo de construção e de aprendizado. Hoje, depois de tantos anos, com certeza,
Eu falo sobre aquilo que a carta eu estudei muito e o que a carta traz, mas com certeza a carta ela tem vários significados numa mesma carta. E o significado do louco para você neste momento da sua vida é diferente para Elaine. Aí a intuição entra. E mais ou menos é a maneira na que você também dá suas aulas de tarot para quem quer aprender? Sim, né? sim. Eu sinto que tem um viés. Então, pela conversa com a pessoa, eu apresento o louco de uma forma. Porque eu sinto que é dessa forma que essa pessoa precisa conhecer o louco, por exemplo, ou o mago, ou a estrela. E, dependendo, outros alunos, outra pegada. E aí vai. A Elaine, ela é mais especialista no tarot cigano, né? E como você sente a sua mediunidade, a sua intuição que atuam durante as suas leituras de tarot cigano, como que funciona mais ou menos para você? Elas geralmente falam, né? Então, assim, tem a parte da intuição, mas são 5 ciganos falando na minha vida. Na sua cabeça. Exatamente. Que aí eu fico tentando fazer essa associação, né? Que como eu estou aprendendo também o Tarot Kahana, a gente vai vendo essa questão dos arquétipos. Isso. Então os ciganos, eles trazem muito essa questão da liberdade e do movimento. Então vai ser muito legal na jornada, porque cada um vai se conectar com um arquétipo diferente. Sim. Por mais que todo mundo tenha um chamado, é aquilo que você falou, que na carta do louco tem um significado diferente, a gente vai ter nessa jornada um arquétipo muito específico. Não que o principal seja o final da jornada, às vezes ficou na metade da jornada. Ali, sim, né? sim. É até onde a pessoa vai chegar. Que vai trazer algo muito mais forte e significativo. E é bonito ver como vários conhecimentos, eles se cruzam e eles se complementam. Eu fiz o tarô cigano com a Elaine e ela está fazendo o tarô terapêutico, né? Vocês dois. Eu sou também. E é muito interessante porque eu vejo cartas do tarô convencional no baralho cigano. E ela vê cartas do baralho cigano no tarô convencional. E eu vejo planetas no tarô. Isso. Então são estudos que se complementam e trazem uma grande mensagem. É igual os orixás, né? A gente também acaba associando algum arquétipo. Sim. O elemento ar, fogo, tem tudo a ver com a astrologia que você traz. Realmente tudo está relacionado, né? Essa teia que falam que nos une como seres humanos, que todos temos algum tipo de nexo, de vínculo. Também eu acredito que funciona no mundo espiritual. Então, de uma forma, todas as tradições, as filosofias, as religiões estão conectadas, né? Mas somos os seres humanos que às vezes dividimos as coisas. Mas lá acima, eles trabalham pela gente. Exatamente. Eles falam assim, não importa de onde a ajuda vem, o importante é que ela vem. Você sabe, é da Umbanda, é do catolicismo? Não importa de onde vem. O importante é que ela vem. Acho que cada vez mais a gente talvez não vai precisar de uma religião, mas sim da prática. Da complementação, do saber junto. Eu acho que quanto mais as pessoas tiverem realmente essa consciência de experimentar a espiritualidade e não importa o título. Ou ficar só, é no domingo quando eu vou na missa, ou sexta quando eu vou no terreiro, porque você limita a expansão do seu próprio espírito em um dia da semana para trabalhar aqui. Então, aí as pessoas se tornam mais universalistas, porque elas passam a sentir e não só praticar o fundamento da religião, que é rico, traz uma base, uma estrutura. Mas tem gente que já está num nível mais assim. Eu sim tenho uma religião hoje, mas ela não. Eu vivo muito mais a espiritualidade fora do que necessariamente dentro ou no dia que tem as giras. Né? Eu falo com a gente que o nosso caminho evolutivo, alguns falam, mas essa pessoa é espiritualizada, eu se tornou espiritualizado. Todos estamos vivendo um mundo, uma vida evolutiva. Até quem não acredita em Deus está de alguma forma vivendo uma vida evolutiva, está avançando espiritualmente com as suas vivências e como respondem a essas vivências. Né? Então também acredito que a vida espiritual se faz no dia a dia. Caminhando. A gente fala que assim, às vezes tem pessoas que são religiosas, mas elas não trabalham a espiritualidade. Elas apenas são religiosas. Verdade. E tem ateu que é muito mais espiritualizado. Exato. Ele pode não acreditar em Deus, mas ele acredita na amizade, na prosperidade, na alegria, no amor. Elaine, para terminar hoje, eu gostaria que você passasse algum conselho para as pessoas que querem desenvolver a sua mediunidade, que talvez tenham já tido alguma experiência, mas não sabem como encaminhar, não sabem como continuar com esse desenvolvimento.
Acho que a dica que eu mais dou é o sentir. Para mim, eles sempre me ensinaram que o sentir é muito importante, né? Porque o sentir, ele vai te trazer a intuição certa. E a intuição, eu falo assim, é sem conectar com o emocional, porque aí você se perde. Você intui e aí você já tem medo, ou gera uma ansiedade. Quando você simplesmente está aberto para sentir, as coisas começam a acontecer, a aflorar. Porque quando a gente sente e tem medo, a gente trava. Sim, então você já não sente, você sente as suas dúvidas, porque vem muitos questionamentos. Sim, o sentir a espiritualidade é sentir, é realmente estar aberto para sentir. Eu me lembro que quando eu fiz a mentoria de inteligência espiritual com você, algo que me marcou foi você dizer assim, Ana, a intuição, ela vem calma. Ela vem um sopro, como um sopro. E ela sempre... E se você não escutar de primeira, ela volta e fala de novo. Quando vem muito acelerado, quando vem com muita ansiedade, não é intuição, é o emocional. Ou então é a sua cabeça. Então, assim, para quem é emocional, vai vir a emoção. Para quem é mais racional, você fica arquitetando. Então, é diferente quando você pensa, você demanda uma energia. Então, é importante você sentir exatamente, poxa, eu estou criando. Por quê? Porque eu estou vendo que eu estou demandando uma energia maior minha para pensar. A intuição não é assim. Ela vem como um sopro e ela não dá... Ela, tipo, porque isso. Então, tipo, eu tenho que ir pela outra rua. Porque isso. O porquê você. A intuição, ela não dá explicação. Ela só vem. Pede. E ela vem sempre falando a mesma coisa. Ela não vai mudar. Agora é por aquela rua, depois aquela outra. Não, ela é sempre a mesma. Muito interessante, grato por ter nos acompanhado hoje, Elaine, e tomara que possamos conversar novamente também. Gente, Tupananchiscama, até que a gente volte a se encontrar.